Olá, sejam todos bem-vindos. A partir desse momento, estamos iniciando a nossa aula de História, esse período de reforço que a gente vai estar trabalhando até o mês de abril. Então, a gente vai estar desenvolvendo as habilidades que vocês adquiriram lá no segundo ano. Eu quero me colocar aqui à disposição de todos vocês para ajudá-los da melhor forma possível. Se alguém tiver alguma curiosidade ou alguma dificuldade sobre um determinado conteúdo, pode estar entrando em contato comigo, que eu vou estar aqui à disposição de cada um de vocês para ajudá-los da melhor forma possível. E nesse período de reforço, nesse bimestre, a gente vai estar trabalhando da seguinte forma: em uma aula a gente vai deixar questões para que vocês resolvam, e na aula seguinte a gente vai fazer uma correção de forma comentada, tá ok? E hoje a gente vai fazer a correção daquelas questões que eu havia deixado para vocês resolverem na aula anterior. Vamos lá? Então, a questão 1 diz o seguinte: relacionam-se as viagens marítimas europeias do século XV e XVI, exceto, ou seja, você vai marcar a alternativa errada referente ao desenvolvimento das viagens marítimas europeias do século XV e XVI. A alternativa A diz o seguinte: o desenvolvimento de técnicas náuticas. B. O estabelecimento de novas rotas comerciais. C. O enfraquecimento dos estados absolutistas. D. A implantação das práticas mercantilistas. E nenhuma das alternativas. E aí, qual dessas alternativas você marcou? Referente à questão 1, a alternativa que deveria ser marcada é a alternativa C, o enfraquecimento dos estados absolutistas. Por que essa alternativa? Bem, os estados absolutistas são o ponto-chave das expansões marítimas. Portugal, por exemplo, foi o pioneiro neste sentido após a Guerra de Reconquista e Revolução de Aves. Devemos pensar que apenas um governo centralizado e com uma certa ordem política, poderíamos ter a ambição de efetuar eventos como os promovidos por Portugal, pela Espanha e até mesmo pela Holanda, um pouco depois desses dois países. Então, dessa forma, a alternativa a ser marcada é a alternativa C, referente a essa questão 1. Vamos para a próxima? A questão 2 diz o seguinte: mas uma coisa ouço afirmar, porque há muitos testemunhos, e é que vi nesta terra de Verágua, Panamá, maiores indícios de ouro nos 2 primeiros dias do que na Espanhola em 4 anos, e que as terras da região não podem ser mais bonitas nem mais bem lavradas. Ali, se quiserem, podem mandar extrair à vontade. Esse é um enunciado da questão 2. O documento permite identificar um interesse econômico espanhol na colonização da América a partir do século XV. A implicação desse interesse na ocupação do espaço americano está na letra A, está na expulsão dos indígenas para fortalecer o clero católico. B, está na promoção das guerras justas para conquistar o território. C, está na imposição da catequese para explorar o trabalho africano. D, está na opção pela policultura para garantir o povoamento ibérico. E letra E, está na fundação das cidades para controlar a circulação de riquezas. E aí, essa é uma questão interessante, ela é considerada de nível difícil e que exige um pouco de raciocínio de vocês. Qual dessas alternativas você marcou? Referente à questão 2, a alternativa correta é a alternativa E, fundação de cidades para controlar a circulação de riquezas. A fundação de cidades nas localidades onde supostamente teria ouro ou algum tipo de riqueza foi uma clássica estratégia da Espanha para assegurar o controle da área e, consequentemente, a escoação do produto, visto que a urbanização também envolvia a abertura de rotas comerciais.
toda a economia era movimentada por conta disso. Então, dessa forma, a opção correta é a alternativa E. Tá ok? Próxima questão, questão 3, diz o seguinte. Essa é uma questão fácil. No período pré-colonial, a atividade econômica que teve maior destaque foi, isso referente à colonização do Brasil. Alternativa A, pau-brasil. Alternativa B, mineração. Alternativa C, cana-de-açúcar. Alternativa D, café. E a alternativa E, algodão. E aí, qual dessas alternativas você marcou? Referente a essa questão, fácil, alternativa correta, alternativa A, pau-brasil. A extração e comercialização do pau-brasil foi a primeira atividade econômica realizada pelos portugueses aqui no Brasil. Mais tarde se implantaria, por exemplo, o cultivo da cana-de-açúcar. Mas, primeiramente, a exploração do pau-brasil foi considerada a primeira atividade econômica desenvolvida pelos portugueses aqui no nosso território. Questão 4 diz o seguinte: no Brasil colonial, a escravidão caracterizou-se essencialmente, aí letra A, por sua vinculação exclusiva ao sistema agrário exportador. B, pelo incentivo da igreja e da coroa à escravidão de índios e negros. C, por estar amplamente distribuída entre a população livre, constituindo a base econômica da sociedade. D, por destinar os trabalhos mais penosos aos negros e mais leves aos índios. E a alternativa é por impedir a imigração em massa de trabalhadores livres para o Brasil. Essa é uma questão de nível médio. Qual dessas alternativas você marcou? Referente à questão 4, a alternativa correta é a alternativa C, por estar amplamente distribuída entre a população livre, constituindo a base econômica da sociedade. Os negros e indígenas escravizados foram a base do crescimento econômico do Brasil. Todas as tarefas eram realizadas por esses dois povos, até mesmo indivíduos de pouca condição financeira tinham pessoas escravizadas a seu serviço. Essa é uma característica dos primórdios do Brasil colonial. Tá ok? Próxima questão, questão 5, diz o seguinte. No Brasil colonial, a pecuária teve um papel decisivo na alternativa A, ocupação das áreas litorâneas. B, expulsão do assalariado do campo. C, formação e exploração dos minifúndios. D, fixação do escravo na agricultura. E letra E, expansão para o interior. Essa é uma questão considerada também de nível fácil. Mas qual dessas alternativas você marcou? Referente à questão 5, a alternativa correta, a alternativa é expansão para o interior. A criação de gado, por exemplo, demanda grandes extensões de terra. Por isso, os portugueses tiveram que se afastar do litoral a fim de criar os animais e, deste modo, acabaram expandindo os limites do Tratado de Tordesilhas. Inclusive, a criação de gado foi decisiva para o povoamento do Nordeste, para o povoamento da nossa região. Tá ok? Vamos para a próxima questão. Questão 6 e última de hoje diz o seguinte. Podemos afirmar sobre o período da mineração no Brasil que alternativa A, atraídos pelo ouro, vieram para o Brasil aventureiros de toda espécie que inviabilizaram a mineração. B, a exploração das minas de ouro só trouxe benefícios para Portugal. C, a mineração deu origem a uma classe média urbana que teve papel decisivo na independência do Brasil. D, o ouro beneficiou apenas a Inglaterra, que financiou sua exploração. E, a mineração contribuiu para integrar as várias regiões do Brasil e foi fator de diferenciação da sociedade. Essa é uma questão de nível médio. Mas qual alternativa você marcou? Bem,
Referente à questão 6, a alternativa correta é a alternativa E. A mineração contribuiu para interligar as várias regiões do Brasil e foi fator de diferenciação da sociedade. A mineração contribuiu para mudar o eixo da ocupação territorial do Brasil, do litoral nordestino para o sudeste. Igualmente, reforçou os aspectos da sociedade colonial, onde os escravos trabalhavam nas minas e os senhores eram os proprietários dessas mesmas minas. Então, dessa forma, a alternativa correta dessa questão 6, é a alternativa E. Tá certo? Então, gente, por hoje era isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido esse assunto dessas questões. Mas caso alguém tenha alguma dúvida, é só estar entrando em contato comigo que eu vou procurar ajudá-los da melhor forma possível. Tá ok?